Bom dia para todo mundo que tá chegando. Que bom ter você aqui comigo para tomar café da manhã. Eu peço até desculpa pelo atraso aí que eu tive hoje, compramos 7h30 e já tá bem atrasado. Mas bug da tecnologia, gente. Eu não sei se vocês estão passando aí por muitos bugs da tecnologia, mas por aqui, né, ao meu redor, muitos bugs estão acontecendo. Então hoje eu não tô conseguindo transmitir ao vivo no YouTube. Depois eu vou até subir essa live pro YouTube para quem tá acompanhando por lá. Mas hoje não, deu um bug mesmo aqui na tecnologia, um bug total, e eu não tô conseguindo transmitir pelo YouTube, gente, mas faz parte, né? Assim é a vida e vida que segue. Então, que bom. Vamos tomar café da manhã junto, ó. O meu já tá aqui, ó. Não é café, mas é um chazinho. Não curto muito café, só tomo em alguns momentos. Mas então, bem-vindas à live de aquecimento da Jornada da Mulher Confiante. Essa live tem o objetivo de ir já plantando a sementinha da bom dia, Tati, querida. Bom dia que você tá todo dia aqui comigo, hein, Tati? Até hoje de manhã, horário novo, né? As pessoas não sabem muito que eu tô aqui nesse horário, então muito bem-vindo quem todo mundo que tá chegando aqui nesse horário novo. Depois eu vou abrir uma caixinha de perguntas para saber se vocês preferem esse horário da manhã ou se preferem o horário que a gente tem hábito de fazer, que é o horário noturno. Então, para você que está indo para você que tá tomando café, que está indo levar filho na escola, para você que está indo trabalhar, está começando o seu dia, muito bom dia. Um prazer estar aqui começando o meu dia com vocês. Então, vamos lá. O benefício dessas lives de aquecimento é a gente já ir plantando a sementinha da confiança no coração de vocês, preparando o terreno, preparando o solo para que a gente possa mergulhar profundamente nessa jornada que está sendo construída. Ela está preparada, mas nós estamos arrumando os últimos detalhes e está sendo construída com muito carinho, muito amor. Então, para você que já fez a inscrição e se esqueceu de responder a pesquisa que nós mandamos por e-mail, não se esqueçam, porque vocês contribuem para os detalhes ricos e finais da jornada da confiança. Então, não deixem de responder a pesquisa e ainda está concorrendo a bônus, gente. O bônus é surpresa, mas eu prometo para vocês que é um bônus que vale a pena demais. Então, se você não respondeu a pesquisa, responda. Se você não sabe ainda o que é a Jornada da Confiança, é uma jornada composta por 3 aulas. Nós vamos adentrar profundamente. Primeiro, aqueles erros os erros que as pessoas cometem, achando que elas estão fazendo algo para buscar a segurança interna, mas que alimentam a insegurança. No segundo momento, aquele lugar para poder despertar a mulher confiante e decidida que tem dentro de vocês, que já está aí dentro, só não sabe a maneira de vir à tona. A segunda aula é para isso, para despertar a potência dessa mulher. E a terceira aula, e a terceira é a mais importante de todas, vai ter um compilado, eu vou responder como resolver o erro mais forte, o principal, lá são 3 erros principais, mas tem um deles que é, assim, a cereja do bolo. Então, nessa terceira aula, nós vamos responder essa cereja do bolo e ainda vamos conversar com vocês, tirando dúvidas, falando sobre as dúvidas mais importantes em relação, né, ao tema da insegurança. Então, uma jornada bem completinha, feita com muito amor para vocês. Quem não se inscreveu ainda, aqui no link da bio está o link mesmo para inscrição, cai direto. É uma jornada gratuita e online, tá, gente? Então, ela é imperdível. Você vai assistir do conforto da sua casa, sem pagar nada por isso. Então, vamos entrar no tema de hoje. O tema é exatamente esse. Aprenda a confiar em você e tenha uma vida leve e feliz. Vamos definir os temas aqui, o que eu quero dizer. Por que eu defino sempre no início das minhas lives? Porque a maior parte dos temas aqui, vocês sabem o que é, né? Mas não precisaria de eu entrar nessa definição. Mas eu tô trazendo a minha visão sobre essas palavras, esse tema, sobre esse sentimento,
para que possa ficar claro para vocês da onde está partindo o meu conteúdo, porque isso aqui é a minha maneira de ver o mundo, né? A maneira também que eu mesma venci a minha insegurança e ajudo outras mulheres tantas a vencerem. Gente, ontem foi muito legal. Uma das pessoas que eu atendo, dessas mulheres que eu ajudo, né? Elas tinha muita vergonha de falar. Ela trabalha em um lugar, ela tinha dificuldade para falar até num grupo pequeno de 6 pessoas. Ela tinha muitas reuniões de trabalho e ela tinha, quando tinha essas reuniões, com um grupo pequeno ou com um grupo maior, que era de 50 pessoas, ela não conseguia expor as ideias, ela ficava meio travada, se culpando, dizendo para ela mesma que ela não tinha nada de conteúdo importante para dizer, falando que o que ela tinha para falar todo mundo já sabia, então ela se podava, e isso alimentava a insegurança dela. E agora, gente, ontem ela me contou que vocês não vão acreditar, que eu fico feliz demais de ver essas mulheres florescendo. É algo tão surreal para mim, que alimenta a minha alma de verdade. Ontem ela me contou, anteontem, não, foi ontem mesmo, ontem ela me contou que ela foi gravar, ela iria gravar, ela me contou de manhã, e à tarde ela iria gravar uma entrevista na TV, um canal de TV. Gente, vocês já pensaram o que é você ter dificuldade de falar num grupo pequeno de 6 pessoas e depois sair e ir para uma entrevista de TV que você não sabe quantas pessoas vão assistir? Você tá ali com o entrevistador e algumas pessoas mais com você, compartilhando a sua ideia, a sua experiência, a sua visão de mundo. É um salto de elefante. Então, quando a gente ativa a confiança interna, gente, coisas que ela nunca pensou que ela fosse fazer isso. Então, é sobre isso, sobre ativar dentro de nós essa confiança interior que nos leva em lugares que a gente nem imaginava que a gente poderia chegar. Porque dentro de nós já tem todas as ferramentas que a gente precisa para despertar a nossa melhor versão. E essa melhor versão passa pela segurança, passa pela autoconfiança. Se a gente não confia nas nossas próprias capacidades, a gente não consegue confiar em outra pessoa. E a gente não consegue confiar na vida, porque tudo começa em nós. E a jornada da confiança da mulher... Desculpa, gente, a jornada da mulher confiante. Desculpa aqui, porque eu já estou há tanto tempo escrevendo conteúdo e cada hora a gente está escrevendo uma coisa que eu me confundi aqui. Jornada da mulher confiante, que tá o link na bio, tá bom? E para quem tá no YouTube e vai assistir depois de forma desconfigurada, porque deu bug aqui na internet hoje, o link vai estar na descrição do vídeo, combinado? Então vamos entrar no tema, propriamente dito. O que é confiar em você? Já falei, né? Não preciso mais definir. Mas só para dar uma pitadinha, né, de aprofundamento, confiar em você, a autoconfiança nada mais é do que se apropriar, tomar posse dos recursos internos que você já tem dentro de você, mas que por alguma maneira você não tem acesso, não sabe usar, porque a gente não sabe mesmo. É algo que nós precisamos buscar, querer ver, querer contactar para que a gente possa tomar posse. Não é algo que cai do céu, a gente não nasce confiante, tá? Na verdade, a gente não nasce nem confiante e nem insegura, mas ao longo do tempo a gente vai passando por determinadas situações, especialmente na infância, que vão trazendo insegurança sobre o nosso jeito de ser. Se você olhar um bebezinho, ele é livre na sua expressão. Ele ri para quem ele quer, ele chora quando ele está sentindo alguma coisa. Um bebê e uma criança, elas são bem fiéis ao sentimento dela, ao corpinho delas. Elas estão muito conectadas com isso. Só que no decorrer do tempo, a gente começa a ser educada, né? A nossa cultura nos pede educação, pede que nossos pais nos eduquem para que a gente possa conviver em sociedade. E é exatamente esse lugar da educação e de conviver em sociedade que a gente vai recebendo tantas correções durante a infância, tantas críticas no nosso jeito de ser, às vezes a correção principalmente, né? O pai fala, não faz isso. E tem um lado que precisa mesmo, que até a criança não tem consciência, por exemplo, dos riscos que ela corre. Ela não sabe, o intelecto dela não é desenvolvido, ela vai desenvolvendo com o tempo.
né? O nosso cérebro vai maturando fora da barriga da mãe. Ele desenvolve dentro, mas ele vai maturando fora da barriga da mãe com o nosso crescimento no dia a dia, com a evolução, né, dos anos, da capacidade que a criança tem de ir aprendendo uma coisa e outra, e outra, e outra. E na vida adulta, a gente tem a capacidade de aprender até, eu penso, que até o último dia de vida que a gente tem. Então, sobre a criança, é bem isso. Quando os pais começam a corrigir, as crianças começam a entender que o jeito delas é errado. Poxa, toda hora eu vou pôr o dedo na tomada, que é um risco para a saúde. Claro que os pais têm que corrigir, óbvio. A criança toma aquele susto. E aí, outras coisas, né? A criança, por exemplo, quando a gente é bebezinho, a gente põe o bebê para rotar depois que mama. E o bebê aprende desde o primeiro dia de vida que ele precisa rotar. Aí ele vai crescendo, aí começa a errar, arrotar é falta de educação. Você não pode arrotar. Então, a criança fica meio confusa, né? E assim a gente vai sendo corrigida. Quando a gente vai sendo corrigida, a gente vai perdendo a conexão com a gente mesma. Porque o que uma criança mais precisa é o olhar do pai e da mãe. O amor do pai e da mãe, que vem através do olhar, da atenção, do toque. A criança precisa muito do abraço, do carinho, do toque. E quando os pais são mais secos, mais frios, a criança passa por uma falta. E lá começa a nascer uma desconexão com a nossa essência, com o nosso ser, com aquilo que a gente é. E a gente começa a se moldar para agradar os nossos pais, né, os nossos pais em primeiro lugar, e depois agradar outras pessoas, o grupo. A criança começa a sair para a escola, e o grupo tem regras, ela tem que se adaptar. Essa adaptação é necessária para o nosso crescimento, mas é uma adaptação que ela nos afasta de nós mesmos. E aí é o ponto principal. A gente pensa que a gente está errado e que a gente precisa fazer uma correção daquilo que a gente é. E aí a gente vai pela vida adulta, fazendo julgamentos, críticas, corrigindo, né, quem a gente é. Com o caso que eu contei aqui, dessa mulher que eu ajudo, que saiu da vergonha do grupo pequeno de 6 pessoas para uma entrevista na TV. Então é sobre isso. Isso é a autoconfiança. É saber que você tem dentro de você os recursos suficientes e necessários para lidar com a vida assim como ela é. E o que é lidar com a vida como ela é? A vida é cheia de altos e baixos. Eu vivo falando isso aqui. Se a gente olhar um eletrocardiograma, se ele fica linear, é porque a pessoa morreu. Então, ter confiança para desfrutar dos melhores momentos, porque isso também precisa de coragem. Às vezes você começa a alcançar um sucesso e você começa também a aumentar o número de críticas sobre você. Tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar. Então você precisa ter confiança de suportar isso. Então a vida, ela nos exige maturidade e confiança, tanto no sucesso quanto no fracasso. E nenhuma das duas coisas define quem você é. O sucesso não te define, não é porque você teve um sucesso na vida, pode ser um grande sucesso ou um pequeno sucesso, que isso deixa você uma pessoa XYZ. Isso é uma parte de você, mas não é tudo o que você é. E o fracasso, o que a gente chama, né, de fracasso, que são os erros, servem como um aprendizado para a nossa jornada, ok? Então é sobre isso que eu tô falando aqui na live de hoje, pra gente começar o nosso dia. E ser feliz, gente, porque ser feliz é uma coisa muito difícil de definir. Porque felicidade muda de pessoa para pessoa. Tem gente que... Ontem essa minha mentorada, ela me mandou um áudio depois, eu recebi o áudio dela à noite, porque eu pedi, me dá notícias de como foi a entrevista. Mega feliz, explodindo de alegria. E aqui ela disse que passou por alguns momentos de insegurança, porque olha, uma coisa que eu quero deixar claro, que eu já deixei claro em outras lives, mas eu quero deixar muito claro sempre. Sentir-se confiante, né, entrar em contato com a autoconfiança, não significa nunca mais se sentir insegura, ok? Significa superar a insegurança, sentir a insegurança, um pouquinho dela, um nervosismo, quando ela falou, quando eu comecei a entrevista eu fiquei um pouquinho nervosa, mas depois, no decorrer da entrevista, eu já estava solta, livre. É sobre isso, sobre sentir esse nervosismo, porque, gente, quando a gente está vivo, a gente tem sentimentos que a gente não controla, os sentimentos aparecem, porque a gente pensa, ai meu Deus, será que eu vou saber falar direito? Será que eu vou... É a primeira entrevista dela na TV. Será que eu vou falar uma besteira? Será? E aí, pum, de pensar vem o sentimento, o nervosismo. Só que
A autoconfiança é isso, tá? Despertar a mulher potente, confiante e decidida que tem dentro de você é decidir que você sabe e que você vai usar os recursos que você tem para fazer o melhor, dar o seu melhor naquele momento, que foi exatamente o que ela fez. E ela me mandou um áudio ontem, gente, mas assim, tão bonito de ouvir. Eu fico super tocada com essas transformações, né? Então é sobre isso, tá, gente? Ser feliz naquele dia, naquele momento, ontem à noite, ela tava explodindo de felicidade por ter conseguido superar. Ela falou, tô mais feliz por eu ver que eu sou capaz do que da entrevista em si, mas foi muito legal a entrevista e ela gostou muito, né? Se for convidada de novo, já vai aceitar. Então é sobre isso, ser feliz, cada momento da vida vai ter uma felicidade para você. E a felicidade da vida, ela muda dentro, né? Como eu falei, em cada momento e muda de pessoa para pessoa. Ser feliz para algumas pessoas é estar em um relacionamento. Ser feliz para outras pessoas é estar sozinha, não quer se relacionar, não quer casar, não quer ter filho. Ser feliz para uma pessoa é ganhar muito dinheiro, ter um conforto, um luxo. Ser feliz para outra pessoa é viver na simplicidade, mas ter um contato, um tempo livre para estar em família, para valorizar os encontros. Então, felicidade muda de pessoa para pessoa. E a autoconfiança, ela é aquilo que potencializa você para fazer aquilo que você quer. E é sobre isso que eu tô falando, de ser uma vida leve e feliz, tá? Não significa que você não vai passar dificuldade. Vai. Hoje eu vou fazer um Reels falando exatamente sobre isso, sabe? Sobre o que muda quando você tem esse olhar da autoconfiança. O que de verdade muda. Então, fiquem ligados que vai sair o Reels às 18 horas. Eu falo exatamente sobre isso que a gente vai estar falando aqui na live, tá bom? E ao contrário disso, né? O oposto disso. Vocês vão sempre me ver trabalhando aqui muitas vezes em opostos, porque a vida é dual. E sendo dual, a gente precisa saber transitar entre um lado e o outro da mesma maneira, né? Com o mesmo centramento ou com a mesma sensação de capacidade. Então, o que não é querer controlar, especialmente querer controlar a vida. Porque quando não existe confiança interior suficiente, uma das coisas que mais aparece é o desejo de controlar os seus pensamentos, os seus sentimentos, uma briga constante com você, uma autocrítica, uma exigência de um perfeccionismo, também querer corrigir o outro. É como se você quisesse corrigir você o tempo inteiro, querendo corrigir o outro o tempo todo. Por quê? Porque você quer controlar, porque não sabe lidar de uma maneira leve com os imprevistos da vida, com o dia a dia, com aquilo que você planejou que deu tudo errado, tipo hoje aqui. Tava planejada pra fazer a live no YouTube e aqui no Instagram. Não deu. Deu bug no YouTube aqui pra mim, não tô conseguindo acessar minha conta pra fazer a live no YouTube. Então tá tudo bem. Vamos trazer leveza pra isso, porque em outros momentos eu ficaria aqui perdendo horas, atrasaria mais do que eu atrasei. Eu atrasei um pouquinho porque eu tava tentando resolver o problema. Hoje eu me permito um tempo para tentar resolver. Eu vou dedicar X tempo para isso. Não deu? Bora pra vida do jeito que a vida é. Confiar é isso, você saber lidar com a vida de acordo com o que ela se apresenta. Com aquilo. Você programou uma coisa, eu programei algo e deu o oposto do que eu programei. E tá tudo bem. Isso não vai estragar o meu dia, isso não vai impedir que eu faça a live aqui no Instagram para vocês que estão aqui comigo. Isso não muda. Muda porque vai ficar um formato diferente lá no YouTube. E eu queria que ficasse um formato bonitinho, legal, porque os formatos são diferentes. Mas o conteúdo vai estar lá. Vai estar lá porque nós vamos dar um jeito de subir essa live lá pro YouTube também. Então é sobre isso, ter a leveza de saber contornar, ter o jogo de cintura, de aceitar as coisas que acontecem na vida, os imprevistos, aquilo que foge ao seu controle. E quando você não tem essa confiança, tudo que você quer é controlar. Porque existe uma dificuldade de lidar com imprevistos, uma dificuldade de lidar com o desconhecido, uma dificuldade de lidar com a frustração. Então você quer controlar tudo para não ter sentimentos ruins dentro de você e mais ainda para não ter um olhar de julgamento do outro. Porque, por exemplo, quem for assistir a live lá no YouTube, e eu tenho várias assim, vocês vão ver, se vocês entrarem lá vocês vão ver, vai estar no formato de Instagram, que é esse formato vertical, não ocupa a tela do YouTube inteira.
É bonito? Não, não é bonito. Eu não acho bonito. Mas o conteúdo que eu trago aqui, que eu busco colocar muito valor naquilo que eu trago para vocês, quero de verdade que vocês plantar essa sementinha da confiança aí no coração, o conteúdo tá lá. Não tá bonito. E tá tudo bem. Porque nós somos seres humanos imperfeitos e limitados. Então, confiar em você é sobre isso. É sobre saber que você tem dentro todas as potencialidades e que não há nada de errado com você. Você pode sim querer um aperfeiçoamento. Isso é maravilhoso, porque isso nos leva para um lugar de crescimento, sair de um ponto A e ir para o ponto B, como eu trouxe a história aqui da minha mentorada. Ok? Mas aceitar também que tem limite, que você não consegue resolver tudo, que tem coisas que ficam como são, assim é. Gente, essa live não tem nada melhor do que a prática daquilo que eu tô falando, ok? Então, vai ter gente que vai julgar, vai olhar meu YouTube lá e vai falar, nossa, ela poderia ter feito uma live diferente, você tá fazendo live desse jeito. Vai ter gente que vai julgar, mas vai ter gente que vai importar mais com conteúdo do que com aparência. E aí é de cada um, eu não vou conseguir agradar todas as pessoas, tem gente que não vai gostar nem do meu conteúdo, tem gente que não vai se importar com a beleza da página, né, do vídeo, mas vai criticar o conteúdo. E aí, confiar em você, saber que sim, vai ter gente que vai te criticar e vai ter gente que vai gostar. E você vai aprender a lidar com essas duas situações. Ok? Então é sobre isso. E o que muda na vida quando você aprende a confiar em você? Gente, especialmente a leveza, porque pensa aí, eu vou pedir para vocês pensarem um pouquinho agora. Como você fica quando você tenta controlar tudo e que você vê que cada vez que você tenta controlar, as coisas fogem do seu controle. Você tenta controlar e as coisas fogem do seu controle. Você tenta controlar e não dá certo aquilo que você está fazendo. Como aquilo vai dando uma certa irritabilidade. Como aquilo vai deixando tenso o corpo. O corpo vai ficando numa tensão grande. Por que eu sei disso? Porque eu também sou fisioterapeuta. A fisioterapia me deu um conhecimento, uma base muito forte, muito sólida do corpo, que eu também uso o corpo com as minhas mentoradas, com as minhas alunas, para trazer essa consciência. O corpo, ele é o registro, é como um bloco de notas, que tudo que acontece na nossa vida, o corpo registra automaticamente. Então, pensa quando você está tensa, quando você está com raiva, quando você está querendo controlar tudo. Se não vou pedir nem para vocês pensarem, eu vou chamar a atenção. Gente, chamar a atenção que eu falo não é corrigir não, tá? Chamar a atenção que eu falo é pedir para vocês tomarem consciência, para vocês prestarem atenção. Sabe aqueles lembretes que a gente conhece, sinal de alerta? É sobre isso que eu tô falando, sobre estar alerta e atenta ao corpo quando vocês estão num momento de tensão, quando vocês estão num momento de... esses momentos todos que eu tô falando, de dificuldade. O corpo, uma das primeiras coisas que acontece é subir os ombros. Às vezes dá dor de cabeça, às vezes dá diarreia, às vezes dá dor no estômago. Muitas coisas acontecem no corpo quando a gente tá querendo controlar uma coisa que não temos controle, porque nós não controlamos tudo. E aí entra aqui um lugar da espiritualidade. Quando você conecta aqui dentro, né, você consegue ter um despertar espiritual maior. Porque, na verdade, vem de cima para baixo, eu acredito, tá? Essa é a minha crença, que vem de Deus para nós. E que nós estamos entre céu e terra. E entre céu e terra, a gente tem aqui um dom, uma missão para cumprir nesse planeta. E a gente já recebe as bênçãos de Deus, mas se o nosso coração não estiver pronto, preparado, se não existir, e a autoconfiança é o adubo para esse solo, para esse terreno que a gente já tá plantado os nossos pés, tá? Se não existir confiança suficiente em você para se abrir, para confiar naquele que é muito maior do que nós, Deus, que controla tudo, controla, sei lá se ele controla, não acho que essa palavra é a melhor palavra não, mas que coordena melhor, né? Melhor trocar controle por coordenar, eu não quero dizer que Deus controla, ele pode controlar, ele é soberano sobre tudo, é a minha crença, ele pode controlar o que ele quiser, mas eu não acho que esse controle defina bem, eu acho que coordenar é um lugar muito melhor, de um significado muito maior do que o controle vai de querer do seu jeito,
E a coordenação vai do lugar de saber o que é melhor para o outro, de ter a consciência, que Deus é a consciência suprema e expandida. Gente, uma amiga querida, bom dia, Cíntia. Que honra te ter aqui comigo hoje, tomando café da manhã comigo. Tô aqui, ó, num cafezinho com vocês hoje. Amiga querida, fiquei feliz de te ver aqui. Então é sobre isso. Deus tem a consciência suprema, sabe o que é melhor pra gente muito mais do que a gente sabe. A gente acha que a gente sabe, né? Mas ele também leva em consideração o quê? A nossa evolução, a nossa capacidade de compreender aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Deus tem muita paciência com a gente. E quando a gente desperta essa semente da confiança, a gente se torna um elo muito potente entre céu e terra e a gente ganha uma força muito grande para colocar o nosso dom, deixar o nosso dom despertar, sabe? Por quê? Porque primeiro a gente confia que se acontecer algo, se der algo errado, se der uma zebra muito grande, você vai ter recurso para lidar. Confiando em você, você começa a confiar melhor nos outros e em Deus. Você começa a desenvolver uma característica das pessoas confiantes, que é a entrega. Eu não sei, a gente na verdade não sabe de nada. A gente não controla nada, mas a gente tem a ilusão de controle porque a gente programa o nosso dia. Então, hoje eu programei, tá aqui, 7h30, atrasei, deu bug, não controlo nada. E aprendo a lidar com tudo que chega. Não tô estressada, não tô tensa, não tô nada disso. Meu corpo não tá gritando aqui pra mim. Por quê? Porque existe confiança que vai acontecer uma forma, né, de eu colocar essa live nos dois lugares, por exemplo. Minha cliente, né, a minha mentorada, sai de um lugar de não falar para 6 pessoas para falar numa rede de televisão. Por quê? Ela teve nervosismo? Claro que sim, gente. Tudo que é novo, é a primeira vez que você vai fazer. É um pensamento infantil a gente achar que para ser segura e confiante, né, para ser uma mulher decidida, você nunca mais vai sentir a insegurança. Essas coisas do nunca mais, elas são pensamentos muito infantis. O adulto sabe que a vida muda, que não tem controle e que confiando nos próprios recursos, ele sabe lidar com aqueles desafios, com os imprevistos, com o novo que se apresenta, mesmo que ele não tenha pensado sobre isso, né? Mesmo que não tenha sido um desejo direto. Algumas coisas acontecem. Então, o pensamento amadurecido, que nós estamos aqui todos, mulheres, né, maduras, adultas, a insegurança vai acontecer em alguns momentos, o medo vai aparecer, o nervosismo vai aparecer em alguns momentos, mas não vai limitar você de fazer aquilo que você deseja ou precisa. Você encontra dentro a força para superar essa insegurança. E eu faço uma analogia aqui muito comum, que é um time de vôlei. Eu adoro vôlei, tá, gente? Então eu sempre uso esse exemplo que eu gosto muito do vôlei. Quando o Brasil é um dos países que tem maior número de títulos, tá? Quando o Brasil vence um outro time, a França, por exemplo, que é um rival forte do Brasil no jogo, o Brasil não faz com que a França desapareça. A França não deixa de existir por causa disso, né? O Brasil só tem condições, fez toda uma preparação antes, e aí por isso a jornada da mulher confiante é uma preparação para o despertar dessa confiança. O Brasil fez toda uma preparação, treinos, exercício físico, tudo, né, gente? Treino o tempo inteiro, saúde mental, para chegar ali e dar conta da pressão. A França é um país que faz muita pressão psicológica no Brasil. Às vezes os jogadores perdem a cabeça, às vezes eles conseguem aguentar, você vê que tá nervoso, que tá tenso, e aí tem uma oportunidade maravilhosa de usar a raiva a favor. A raiva é uma energia extremamente potente. Então, se você pega a raiva que você tá sentindo daquela pessoa que te provocou, nesse exemplo que eu tô trazendo, tá? Tem um jogador francês que ele provoca demais os brasileiros, gente, mas parece que ele pega uma espadinha e fica lá cutucando, porque sabe que isso desestabiliza pro jogo. É o jogo que ele faz com os brasileiros. Algumas vezes os brasileiros estão tensos e caem, outras vezes não. Os brasileiros se mantêm na integridade e afastam aquela tentação, vamos dizer assim, deles. E por que isso é capaz? Porque tem um trabalho psicológico além do corpo físico. Tem uma maturidade ali do jogador. Quanto mais
tempo de casa, quanto mais experiência o jogador tem, mais fácil fica para ele lidar com esses jogos emocionais. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui, sabe? Confiar é isso. É você saber que tem um recurso e pegar a raiva, uma bela oportunidade de pegar a raiva para dar um direcionamento. A gente muitas vezes não sabe usar raiva, porque eu tô abrindo uma outra portinha, né, gente? Vocês repararam que eu tô falando da raiva aqui dentro, mas é porque eu tô falando de felicidade. E muitas pessoas acham que para ser feliz, os sentimentos ruins têm que desaparecer da vida. E a insegurança é uma delas. E não é verdade. Você não precisa que os sentimentos desapareçam. Assim como o Brasil, para ganhar um título, não precisa que a França desapareça, deixe de existir, pare de jogar, nunca mais participe de um campeonato. Não. O Brasil, eu prometo que eu vou chegar, eu vou fechar o que eu estava falando, tá? O Brasil, ele supera a França naquele jogo. Ele vence os jogos emocionais, ele vence a partida. E lá na frente vai pegar a França de novo em outro campeonato que vai se preparar para pegar o Brasil e o Brasil se preparar para pegar a França, e a vida é sobre isso. É como uma criança que tá lá no prezinho. A criança começa a ir para a escola não para aprender nada. Ela não tem capacidade intelectual de aprender a ler, a escrever. A criança começa a ir para a escola para aprender uma coisa muito importante, que é socialização. Então ela começa a brincar com outras crianças, dividir brinquedo com outras crianças. E aí quando ela aprende essa socialização, ela começa a aprender, né, crescer, subir de nível, vamos colocar assim, de fase, e começa a aprender a ler, a escrever, depois começa a aprender matemática, português, e assim vai, todas as matérias vão acontecendo. Porque quando a gente vai evoluindo, a gente também vai subindo de fase. E uma pessoa que está trabalhando a confiança, a autoconfiança, também passa pelos desafios da vida, que horas são grandes e horas são pequenos. Mas não só as pessoas que estão trabalhando a confiança, nós todos passamos por pequenos desafios, por médios desafios e por desafios que a gente acha que a gente não vai dar conta. Mesmo as pessoas que são autoconfiantes, elas falam, nossa, gente, agora eu cheguei no meu limite. E aí a gente fala, cheguei no meu limite, pum, algo acontece. Algo acontece, porque você deu de verdade a sua energia, o seu sangue para aquilo e entrega porque fala, eu fiz toda a parte que me cabia. Agora eu tenho confiança suficiente para entregar, porque eu não tenho condição mais não me cabe mais, eu fiz tudo que eu podia. Então vem aquela entrega e vem Deus agindo na nossa vida. Então quando a gente confia, a gente transita entre céu e a terra numa maneira muito fluida, muito bonita, que faz florescer aquilo que a gente veio trabalhar na terra. Voltando da raiva, pra gente fechar, eu não esqueci. A raiva, muitas pessoas não sabem usar raiva, a gente despeja a raiva no outro, tá um dia estressante, tá? Vamos supor que o que aconteceu aqui comigo hoje de manhã, mais cedo, tivesse gerado um estresse muito grande em mim e eu tivesse descontando em alguém aqui do meu lado. Ou eu jogasse a minha raiva na outra pessoa, que não tem nada com isso, né? Foi um bug aqui da tecnologia e a pessoa despejei minha raiva em cima dela. E aí, o que acontece quando a gente despeja a raiva em cima dessas pessoas? Um estresse maior, porque aquela pessoa que tomou na tarraqueta, vamos dizer assim, tem um ditado que fala isso, do nada ela falou bom dia, aí você, bom dia só se fosse por você, por exemplo, né? Aquela pessoa, o ser humano é reativo, aquela pessoa vai tomar um tranco e vai muito provavelmente reagir a você de alguma maneira. Vai brigar, vai, né, tipo, responder rispidamente. É uma defesa. Ela toma lá da cá, né? Tem um ditado antigo, bíblico, que fala olho por olho, dente por dente. Então, é sobre isso. Quando você tem o potencial de usar a raiva a seu favor, você pega aquela raiva toda que você tá sentindo e você projeta para algo muito específico. Então, lembra do exemplo que eu dei aqui, do jogo de futebol, do jogo de vôlei do Brasil? Imagina agora comigo, aquele jogador, eu até sei o nome dele, não, eu não quero expor, tá, gente? Mas, porque é a minha visão, né? É a minha visão de mundo e visão também dos comentaristas dos jogos de vôlei. Quem assiste vôlei aí deve saber o que eu tô falando, talvez não lembre o nome especificamente do jogador, mas sabe que é um atrito, um cutucar ali o tempo inteiro de alfinetada mesmo. Então, se você pega a raiva a seu favor
Em vez de você entrar no jogo do outro que tá querendo desestabilizar você emocionalmente, para que desestabilizado você jogue mal, você pega e fala, não, mas agora você vai ver. Porque a gente tem dessas, né? Deixa comigo, deixa estar, você vai ver, a gente tem dessas. Só que a gente pode usar isso a nosso favor. Que é falando, agora eu vou jogar o melhor jogo da minha vida. Eu vou botar a raiva na bola, eu vou enterrar essa bola na quadra. Eu vou dar uma cortada aqui, eu vou usar no bloqueio, eu vou usar no meu saque. E sim, a raiva é de uma extrema potência. Gente, usar a raiva a favor é assim, meu Deus, é de uma força inacreditável. Quando você confia nos seus potenciais, você aprende até isso. E aí desperta a maturidade emocional. Ela vem, ela nasce e não é um milagre. Nada disso é milagre. Nada do que eu tô falando aqui é milagre, gente. É dedicação, é empenho. E acima de tudo é vontade, é querer. Porque pra gente crescer, pra gente se tornar uma pessoa confiante e decidida, a gente precisa passar por um... Oi, Jéssica, bom dia. Que bom que você tá aí, ó. Jéssica é uma das mentoradas minha, gente. A Jéssica sabe usar essa tática no trabalho mesmo. Ela tá falando que é a verdade, usa bastante essa técnica no trabalho, né, Jéssica? Isso aí já tiro de letra. Então, é isso, gente. Usar a raiva a favor. Agora eu me perdi um pouquinho quando eu fui ler o comentário. Deixa eu ver o que eu tava falando. Me ajuda aí se vocês conseguirem lembrar. Gabriel tá falando que Cristiano Ronaldo faz isso. Quanto mais vaiado, quanto mais humilhado, ele faz mais gols. É sobre isso, Gabi. É sobre isso. É sobre pegar a raiva e pá, 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 pá. Tipo, você vai ver, eu vou ver também. Porque aí a gente fala até pra gente, mas agora eu vou dar o meu melhor, eu vou dar o meu sangue. E bora pra lá. Põe a raiva na bola. Sobre usar a potência e a raiva a seu favor. É isso, então. Grata. Sobre botar a raiva na bola, gente. Isso é maravilhoso. E só quem sabe fazer isso, quem tem essa destreza, é pessoa que tá madura emocionalmente. E a maturidade vem do autoconhecimento, vem de você saber, opa, eu tô perdendo a linha aqui, eu tô perdendo as estribeiras. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que direcionar essa raiva pra algum lugar, porque senão eu vou explodir e vou brigar com o outro. Já viram? Jogador de futebol, o Gabi trouxe aqui, jogador de futebol, quantas brigas saem no meio do campo? Briga mesmo, às vezes de querer socar. No jogo de vôlei é menos frequente, tá? Muito menos frequente. Mas no jogo de futebol, gente, o juiz toda hora tem que entrar pra dar uma separada, porque se não separar, vira pancadaria. Já aconteceu, inclusive, em alguns jogos sair pancadaria. Porque os nervos estão à flor da pele. E aí você pega e perde a cabeça. E depois arrepende. Quando a gente perde a cabeça nesse nível, depois a gente arrepende. Arrepende porque a gente viu que a gente teve uma atitude imatura, infantil, uma atitude descontrolada. Mas acontece que nós também somos humanos, então se em algum momento você olhar pra trás, eu já fiz isso várias vezes, a minha família sabe, né? Porque a família é a que mais sofre quando a gente tá assim estressado. O outro fala bom dia, você já tá, tipo, tem até o ditado, fala, eita, com a ferradura nova, porque tá dando coice pra tudo quanto é lado. É sobre isso, quando a gente não tá centrado com a nossa capacidade, a nossa confiança, a gente despeja no outro. Aquilo que a gente tá sentindo, a gente não dá conta. E tá tudo bem não dar conta. Tá tudo bem não dar conta. Mas não tá tudo bem permanecer nesse lugar. Reconhecer que não dá conta e não fazer nada com isso é prejudicar você mesma. Em primeiro lugar, é prejudicar você mesma. Depois, prejudicar a sua relação. Mas quando as suas relações estão prejudicadas, você tá prejudicada. Você é a pessoa que mais vai sofrer com isso. Porque na maioria das vezes, numa atitude dessa que eu trouxe aqui, depois entra crítica, né? Autocrítica, autojulgamento. E aí você fica o tempo todo falando de novo. Eu comecei a live falando da onde vem essas críticas ao julgamento, como a gente vai parar nesse lugar. E aí quem não tem... Eu tô vendo que muita gente tá chegando aqui agora, né? Horário novo e tudo. Então quem não assistiu, assiste. Quem não pegou do começo, volta e assiste o começo da live, que vocês vão entender do que eu tô falando agora, tá? Então, aí vem autocrítica, julgamento, e você fica falando pra você, você é errada, você não devia ter feito isso, a sua atitude. E aí existe ali uma atitude de rejeitar a nossa humanidade. E a gente precisa abraçar a nossa humanidade para melhorar algo que não nos faz bem.
Nós não melhoramos nada com rigidez, com agressividade, com crítica, mas com amor. O amor abre portas, o amor move montanhas, como diz, né? O ditado, move de verdade. E quando a gente fala montanhas, eu custei pretender isso. Falava assim, o amor move montanhas, né? A gente pensa em a montanha sair do lugar, né? De verdade, né? Característica. Mas não é nada sobre isso. Sabe sobre o que é? É sobre você mover as montanhas internas, aquelas que impedem você de chegar onde você deseja, onde você precisa e onde você tem potencial para chegar. Então é sobre isso, gente. Eu acho que hoje, e quando não damos... E quando nós estamos conectados a ninguém e só nós mesmos, o corpo padece. Sim, Rita, o corpo padece, mas não só quando a gente tá sozinha, tá? O corpo padece sempre que a gente fica querendo controlar tudo. O corpo padece sempre que a gente briga com a vida. Quem sofre somos nós. Porque a vida, gente, ela não tá aqui para atender os nossos desejos e as nossas expectativas. A vida tá aqui exatamente para nos fazer crescer. Quando a gente bate de frente com o crescimento da vida e as pessoas inseguras batem muito de frente, a gente sofre emocional e fisicamente, intelectualmente também. A gente sofre num contexto geral, nos 3 centros que nós temos. Centro instintivo, centro emocional e centro intelectual. Sofre tudo e as relações sofrem e aí a gente se critica mais ainda. Aí vem a autocrítica e quanto mais você se critica, menos confiança você tem em você. Então, por isso, gente, eu tô aqui convidando vocês mais uma vez, se inscrevam na Jornada da Mulher Confiante. Você tá aqui comigo ao vivo agora e tá gostando dessa live, na Jornada da Mulher Confiante tem uma potência muito maior de conteúdo. É gratuito e você pode assistir do conforto da sua casa. O link está na bio do meu Instagram e no YouTube na descrição das lives que eu tô fazendo, né, de aquecimento. Tá bom, gente? Eu vi que tem mais uma pessoa, a Eliane colocando show. Você tá num tema muito bacana e importante. Que bom, Eliane. Então vamos fechar a live, gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, porque tem um delayzinho. Eu vou fechando a live e respondo pergunta depois, ou comentário. Eu queria saber, gosto demais de saber como vocês se sentem depois das minhas lives. Porque como Gestalt terapeuta, para mim o sentir é uma ferramenta extremamente potente do autoconhecimento e dessa maneira de saber viver bem a vida, né? De viver a vida com felicidade e confiança. Então me conta aqui, o que você sentiu com essa live logo de manhã cedo, começando o dia com esse tema? Me conta qual o seu sentir, tá? Pode falar o que você pensa também, se é válido, não é válido, mas me fala não só o que você pensa, o que você sente também, tá bom? E deixa eu ver aqui então pra gente fechar a live sobre confiar em você mesma para você se sentir leve e feliz. Quanto mais você tenta controlar, mais tensa, mais irritada, mais raivosa você fica. E quanto mais você fica assim, mais você quer se consertar e quer consertar as pessoas à sua volta, mais estresse gera e vira um ciclo vicioso aqui, ó. Não sai desse ciclo. Fica difícil sair desse ciclo. E confiar em você, despertar as potencialidades que já estão aí, gente. Todo mundo tem, não vem de fora, vem de dentro. Já está, na verdade. Você já tem 50% do seu caminho andado, porque elas já estão aí. Só que às vezes é como chegar vamos supor, eu não sou arquiteta, mas vamos imaginar que eu vou construir uma casa e aí eu tô lá ajudando o engenheiro, por exemplo. Eu não sei como é que funcionam as ferramentas. Então eu não sei avaliar se a pessoa que está o encarregado da obra e os pedreiros estão fazendo direito, porque eu sei o que a casa precisa ter, uma base, a casa precisa ter uma estrutura, parede, para depois construir o telhado, o acabamento. Isso eu sei, todo mundo sabe. Mas como fazer as medidas, a gente não sabe. Mas a capacidade de aprender isso está em qualquer um de nós. Se eu quiser aprender, de repente fazer um curso de engenharia, eu vou lá aprender o que precisa para conhecer as medidas, porque dentro de mim já tem a capacidade para abrir para esse conhecimento. Então, qualquer coisa que você resolver fazer na sua vida, você já tem dentro de você a capacidade de realização. Só que você não sabe encontrar essas ferramentas.
E a jornada da mulher confiante te mostra essas ferramentas, te mostra o caminho, o passo a passo para você se tornar uma mulher confiante e decidida. Então, se você não se inscreveu, se inscreva agora, online gratuita, gente, igual essa live aqui. E se você já se inscreveu e não respondeu a pesquisa, só esse lembrete que a pesquisa tá valendo bônus, surpresa, muito, muito, muito legal. Então responda e assim também você nos ajuda a trazer cerejinhas do bolo, porque ouvindo quais são as suas principais necessidades, a gente quer saber isso, quais são as suas necessidades, para que aqui, tipo numa live que eu tô fazendo aqui agora, só que lá dentro da jornada da mulher confiante, a gente possa trazer aquilo que você necessita para despertar essa mulher que tem dentro de você, tá bom? Se vocês não nos ajudarem, a gente vai fazer de uma maneira, dando o nosso melhor, com certeza. Eu e minha equipe estamos, ó, trabalhando muito, muito, muito para essa experiência ser assim, para essa experiência surpreender você, ser além das suas expectativas mesmo, tá? Mas olha que pesado isso, né, que eu tô falando aqui, mas é porque realmente a gente tá trabalhando muito para que isso aconteça. Claro que não vai surpreender todo mundo e claro que vai ter gente que pode não gostar da jornada, mas tá tudo bem também, porque tem um momento certo para aquilo fazer sentido para você. Mas não tá tudo bem você não se inscrever. Não tá tudo bem você não se dar essa oportunidade. Tá tudo bem, de repente, você chegar lá e falar assim, eu acho que o que ela tá falando não faz sentido pra minha vida, não quero, e tá tudo bem, né? Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, eu não tenho a menor pretensão de conseguir, mas eu tenho aqui um compromisso, eu fiz um comprometimento comigo, com a minha equipe e com vocês de dar o nosso melhor, de verdade. E nós estamos trabalhando muito, 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 sem pausa, sem descanso, focando nesse momento. Tem momentos que a vida exige isso de nós e nós estamos preparados para isso, para trazer para vocês uma experiência diferenciada, tá bom? Então deixa eu ver aqui os comentários. A Rita colocou: o pulo do gato é parar de olhar para fora e olhar para dentro. Exatamente, Eliane. Esse é o pulo do gato. Amei você falar sobre isso, adoro ouvir suas falas. Eliane, se inscreve lá na jornada, que você tem certeza que você vai gostar muito das aulas, se você já não tivesse se inscrito, né? E se tivesse se inscrito, responde a pesquisa, por favor, é muito importante para nós, gente. A Cíntia tá falando, fiquei mais confiante para enfrentar o dia. Amiga querida, que bom, fico muito feliz. Cíntia é uma gestaltista, amiga querida, nós somos parceiras de caminhada, de busca interior, de autoconhecimento. Então, assim, olha, que bom, fico feliz de ouvir isso, amiga. A Jéssica tá falando, obrigada, Dani, excelente para começar o dia. Para mim foi como dar uma olhada na bússola. Que ótimo, que gostei de ouvir isso, viu, Jéssica? Parabéns pelo conteúdo. Gente, eu agradeço. Horário novo, vocês estão aqui comigo, eu tô tão feliz. Eu confesso para vocês que eu falei, vixe, essa live não vai dar ninguém, mas eu vim assim mesmo, né? Porque eu tô aqui, como eu falei, comprometida. E a live fica aqui. Se vocês curtiram, se valeu a pena, se foi importante pra você, se fez diferença no seu dia, já aperta o botão, o aviãozinho aqui, ó, e encaminha pra outra pessoa. Assim a gente faz uma corrente do bem. Isso é outra coisa muito importante que acontece quando a gente trabalha o nosso interior e descobre nossas potencialidades. A gente adquire a capacidade de levar, de deixar ressoar isso para além da gente mesma. E aí a gente começa a fazer um trabalho de expansão, assim, de trazer o bem-estar para as pessoas à nossa volta. Sabe quando a gente joga uma pedra no rio e ela cai ali ao redor dela, ou formando círculos, assim, ó, é como se fosse tem um nome isso, tá? Que agora eu não tô me lembrando, não. Mas é sobre isso, vai refletindo na água e vai se expandindo e quanto mais perto da pedra, mais forte, mas até a borda. A gente não vê, mas é até a borda. É sutil e chega longe. Tem um filme que eu amo, que chama Corrente do Bem, que fala exatamente sobre isso. Sobre como a gente pode transformar o mundo em um mundo melhor com uma atitude pequena que vai se espalhando. Então, clica no aviãozinho, envia para quem você gosta, para quem você sabe que busca isso e não está sabendo onde encontrar, né? Passa pelo perrengue da insegurança, e a maior parte do ser humano passa por esse perrengue em algum momento, e não está sabendo onde achar uma ajuda, um direcionamento, um acompanhamento.
Então, envia lá. Convida essa pessoa também para participar da Jornada da Mulher Confiante. Tá bom, gente? Eu amei tomar aqui, ó. Eu não tomei, né? Tomei pouquinho. Mas eu amei tomar meu chazinho de hortelã aqui com vocês. Tá bom? Eu desejo um ótimo dia, excelente trabalho para todo mundo e muita conexão interior. Fiquem todos com Deus. Um beijo, gente. Foi um prazer mesmo estar aqui. Ah, detalhe muito importante. Amanhã tem de novo, tá? 7h30 da manhã. E o tema amanhã é sobre relacionamento. Você vive insegura nos relacionamentos amorosos? Saiba o que fazer. Então, amanhã tem esse tema, ok? 7h30 da manhã. Eu espero vocês aqui, ok? Muito obrigada. Fiquem todos com Deus.